E hoje, nosso tema é tudo, tudo sobre nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas de forma super atualizada, é importante dizer isso, né? E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: ainda é possível requerer a nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas, Diego? Sim, é possível. A lei não acabou. O que houve, né, com o passar do tempo, desde o início da lei, é que essa lei ela sofreu várias alterações no decorrer do tempo, né? A última alteração da lei de nacionalidade entrou em vigor em abril deste ano, ok? Mas, especificamente, falando sobre os descendentes de judeus sefarditas, né, foi incluído que os requerentes a esse tipo de nacionalidade, eles devem comprovar 3 anos de residência legal em Portugal. E também na própria alteração, ela traz uma norma transitória, falando sobre ela, né? Sim. Diego, a gente sabe que para o direito, de forma geral, há várias interpretações para várias coisas, né? Mas especificamente, né, sobre a exigência dos 3 anos de residência aqui em Portugal como um vínculo. A gente sabe que Uhum. existem algumas interpretações sobre a questão da lei ter entrado em vigor, está sendo aplicada ou não, né? Você pode explicar para a gente quais são essas diferenças dessas interpretações? Sim, sim. Bom, há quem diga, né, há quem defenda que a comprovação dos 3 anos de residência legal em Portugal já está valendo, né? E há também quem diga, uma corrente contrária, que para esse requisito de 3 anos estar em vigor, carece de regulamentação. E o que estaria em vigor atualmente seria uma norma transitória prevista na própria lei, né? Eu e outros colegas juristas, bem como doutrinadores, né, que escrevem livros de direito, ex-conservadores, nós compartilhamos desse segundo entendimento, de que para a nova norma, né, que entrou em vigor, para ela ter sua aplicabilidade plena, além da lei, o regulamento da lei de nacionalidade também precisa ser alterado, né? Que esse regulamento ele vem para explicar os procedimentos que serão adotados através dessa última alteração. Por exemplo, né, no artigo 6º, número 13 da Lei de Nacionalidade, informa que o certificado que comprova que aquele requerente à nacionalidade portuguesa pela via sefardita, esse certificado emitido por alguma comunidade judaica, fica condicionada à homologação final de uma comissão avaliadora que vai ser formada pelo governo. Essa comissão ela não foi criada ainda, não temos notícias, nem que está perto de ser criada. E como que essas alterações já estariam em vigor, como, por exemplo, essa comissão nem está criada? Como que esse estudo seria submetido a essa comissão que já está na lei, né? Então, nosso entendimento é que essa lei ainda precisa ser regulamentada para ter sua aplicabilidade plena. Tá? Carol, para ilustrar aqui um pouco para quem está nos ouvindo, eu posso trazer até um exemplo recente daqui de Portugal, da medida de garantia pública, né? Para quem não sabe, quem não é daqui de Portugal, é um crédito da habitação que o governo propôs. Essa lei, ela foi aprovada no Congresso Nacional Português, foi sancionada pelo presidente da República para os jovens de até 35 anos poderem alcançar esse crédito de 100% de financiamento da sua primeira casa. Só que essa norma aprovada, essa lei, né, já virou lei, ela ainda não tem aplicabilidade devido à falta de regulamentação. Inclusive, isso está sendo amplamente divulgado pela imprensa portuguesa, que essa lei já está em vigor, só que ela não tem aplicabilidade por falta de regulamentação. Para quem nos ouve no Brasil, por exemplo, eu posso trazer também um exemplo da reforma tributária, né? Finalmente, a reforma tributária, depois de mais de 20 anos, foi aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro, sancionada pelo presidente da República, mas também ainda não está em vigor devido à falta de regulamentação. Entendi. Então, assim, só para ficar bem claro, Uhum. né? O que você está querendo dizer, então, é que, ok, desde o dia 1º de abril, a lei que fala sobre a exigência dos 3 anos de residência aqui em Portugal como um vínculo efetivo, ela já está em vigor, mas ela ainda não pode ser aplicada.
correto? Então, pelo que eu estou entendendo, hoje o que se trabalha é com a norma transitória, Uhum. não é isso? Você pode me falar que vínculos são esses dentro da sua interpretação? Correto, Carol. Apesar da lei prever os 3 anos de residência legal em Portugal, para requerer a nacionalidade portuguesa pela via sefardita atualmente, o meu entendimento e de outros juristas é que, no sentido da falta da regulamentação dessa norma, o que está em vigor é a norma transitória prevista na própria lei. Em seu artigo 6º, fala sobre três tipos de vínculos, né, na forma transitória, que é o direito sobre imóveis, transmitido sobre herança, participação em sociedade comercial ou social, aqui em Portugal, deslocação regular no decorrer da vida, residência legal por 1 ano em Portugal. Eu sempre defendi a tese que os vínculos com a comunidade nacional não se esgotam nessas possibilidades, que agora estão na lei, mas antes já estavam previstos no regulamento. Tá? A pessoa ela pode não atender, por exemplo, esses três requisitos, esses três tipos de vínculos, né, por uma série de fatores, como, por exemplo, dificuldade de locomoção, não pode vir aqui em Portugal, ou até mesmo incapacidade financeira. Né? Se a conservatória aceitasse estritamente esses casos citados, no meu entendimento, seria bastante discriminatório, né? Poderia até eventualmente judicializar uma questão dessa. Em conversa recente, que eu tive com o ministro da Suprema Corte aqui em Portugal, em Coimbra, nós conversamos sobre esse assunto, falamos bastante sobre esse tema e nós compartilhamos da mesma opinião, né? Esses vínculos, eles são exemplificativos, eles não se esgotam nessas possibilidades, né? Não são taxativos, não são só esses, porque cada pessoa carrega uma história, tem um estilo de vida, tem uma autonomia sobre a sua vida e cada pessoa ela pode ter um tipo de vínculo com a comunidade nacional. Não se esgotam nessas três possibilidades. Uhum. Diego, então assim, me explica. Existe alguma diferença, por exemplo, para quem deu entrada no seu processo de nacionalidade antes, né, da publicação da nova lei, né, antes dela entrar em vigor no dia 1º de abril, por exemplo, para quem deu entrada hoje, existe alguma diferença? Não, não existe diferença. A diferença tá para quem entrou antes de 1º de setembro de 2022. Mas para quem entrou com o processo depois de 1º de setembro de 2022 até agora, não há diferença. O que acontece é que antes de 1º de abril de 2024, estes vínculos eles estavam previstos no regulamento da Lei de Nacionalidade Portuguesa, que inclusive teve até um questionamento prévio a respeito dessa inconstitucionalidade, que ainda pode ser discutido em caso concreto. E agora estes vínculos eles estão previstos na norma transitória, com acréscimo da residência legal de 1 ano. Entendi. Então, basicamente, pessoas que deram entrada agora ou antes não fez diferença nenhuma ali, pelo que eu estou vendo, na prática, né? De É, comprovação de vínculo. no meu entendimento, não. Faz diferença para quem entrou antes de 1º de setembro de 2022. Diego, mudando aqui um pouquinho assim de assunto, né? Ainda relacionado com o tema, óbvio, né? Tudo sobre nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. A gente sabe, por exemplo, que nesse processo inteiro que cumpre 3 etapas, né? Fazer a genealogia, processo de certificação na CIO e depois o pedido de nacionalidade de fato na conservatória, não existe obrigatoriedade nenhuma Uhum. dentro desse processo de um profissional, seja um genealogista para fazer o estudo genealógico, acompanhar o processo na CIO, como também na Uhum. conservatória. Mas a gente da Rotunda recebe quase que diariamente pessoas, por exemplo, com problemas ou pendências na sua certificação na CIO. Seja porque fez o estudo genealógico sozinho, seja porque está aproveitando de alguém, enfim. Acontece isso com você na etapa da conservatória, você enquanto advogado? Carol, na assessoria jurídica não é diferente. Quase que diariamente eu recebo pessoas que fizeram o processo sozinhos ou contrataram um profissional e estão com pendência em processo. Eu tenho clientes que contrataram colegas
que entraram com o processo de nacionalidade portuguesa pela via sefardita para crianças. E a lei é clara que para solicitar por esta via, o requerente deve ser maior de idade. A colega que pensa, por exemplo, que o processo de nacionalidade portuguesa pela via sefardita começa numa comunidade judaica, com a apresentação do estudo genealógico. E não é. O processo de nacionalidade portuguesa pela via sefardita começa com a apresentação do requerimento perante uma conservatória. Há colegas, por exemplo, que falam que filhos menores de portugueses naturalizados não têm direito à nacionalidade portuguesa, quando isso está previsto no artigo 2º da Lei de Nacionalidade. É só começar a ler a lei que vai estar lá bem explícito. Às vezes, são coisas básicas, né? Como a forma correta que o documento deve constar no ato da submissão. Mas é um erro clássico de quem conhece, tem habilitação, mas não tem a qualificação necessária. Diego, isso é muito grave, porque a gente está falando, na verdade, não só de um investimento financeiro, às vezes, né? Mas principalmente de toda uma expectativa, de uma possibilidade grande de frustração com tantos erros, né? Por isso é tão importante a escolha de um bom profissional. Né? Como é que Exatamente. então, uma pessoa que tem interesse em fazer um processo de nacionalidade portuguesa pode escolher assim, o que é que precisa, né? Prestar atenção num bom profissional. Me contratando, por exemplo, contratando a Rotunda para a genealogia, para fazer o acompanhamento também perante a CIL. Eu acho muito importante você procurar um profissional que tenha domínio sobre a área, que tenha empatia sobre o caso. Apesar de, infelizmente, não ser descendente de judeu-sefardita, eu tenho um processo de nacionalidade italiana em curso, a minha família. Eu sei as dores, eu sei da ansiedade, eu sei do investimento, eu sei das expectativas que são criadas, né? Eu acho muito importante quando eu busquei um profissional, eu tive que buscar um advogado italiano para acompanhar o meu caso e o da minha família, que o meu caso e o da minha família não fosse tratado apenas como um número, né? Mas que entendesse que aquilo ali é um projeto de uma família, ok? Então, eu acho bem interessante e fundamental levar isso em consideração.